habitual conferência de imprensa para atualização de dados de Covid-19 no país e no também direto para o Palácio do Governo para bem saber como a situação está nesse momento na Cabo Verde. Boa tarde, Diolinda. Boa tarde, caro telespectador, no Celina Palácio do Governo, conforme está acontecido às segundas, dia de balanço de parte da Direção Nacional de Saúde, Ministério de Saúde, de últimas 2 semanas, últimos 14 dias, situação epidemiológica ali na Cabo Verde, Covid-19. Foi assim, tem sido assim há meses, continua a ser assim. Nesse momento, Cabo Verde, que nesse momento já está com campanha de vacinação em massa, muita demanda. Jorge Noel Barreto, diretor nacional, já está ali conosco para vir trazendo dados sobre a situação epidemiológica e também falar um bocadinho na segunda parte dessa conferência de imprensa dessa campanha de vacinação. Campanha que, se me fala, se tem cheia demanda, certamente também com alguns constrangimentos. Não também traz mais detalhes sobre esse plano de vacinação, estratégia utilizada pelo Ministério da Saúde para conseguir vacinar a população. Então, no deixa microfone com o diretor nacional de saúde e também, se acontece habitualmente, tem questões ali de jornalistas, diretor nacional de saúde, a nós, se possível, não voltar dentro de instantes com mais informação. Até já. Então, boa tarde a todos. Vamos fazer a apresentação dos resultados das informações recebidas nas últimas 24 horas, fazer o balanço habitual dos últimos 14 dias e também fazer o balanço da campanha de vacinação contra a Covid-19, como tem sido hábito. Nós tivemos a informação dos resultados de 1.032 amostras que foram analisadas nas últimas 24 horas, que nos permitiu conhecer mais 26 casos novos de Covid-19 que estão distribuídos pelos seguintes concelhos: Praia com 3, Santa Catarina de Santiago com 3, São Miguel 4, Santa Cruz 1, São Filipe no Fogo 2, Porto Novo 1, São Vicente 3, Sal 3, Ribeira Brava em São Nicolau 2 e Maio 4. Esses 26 casos novos que tivemos conhecimento nas últimas 24 horas representam uma taxa de positividade de 2,5%. Em termos de casos suspeitos, nós tivemos a notificação de um total de 27, sendo 2 em Santa Catarina de Santiago, 2 em Tarrafal de Santiago, 17 em São Miguel e 4 em São Lourenço dos Órgãos e 2 no Sal. Neste momento nós temos um total de 429 pessoas que se encontram em regime de isolamento, ou seja, são os casos ativos, que representam 1,3% do total de casos de Covid-19 já notificados em Cabo Verde. Em termos de altas, nós tivemos o conhecimento de mais 34 pessoas que tiveram alta, de ontem para hoje. Na Praia foram 16, em São Domingos 1, em Santa Catarina de Santiago 4, em São Miguel 2, Santa Cruz 3, Paúl 2, Porto Novo 3, Sal 2 e Maio 1. Neste momento, passamos a ter um total acumulado de 33.330 pessoas que já tiveram alta por causa de Covid-19, o que representa 97,8% do total de casos já notificados no país. Neste momento, o total acumulado de casos de Covid-19 já notificados em Cabo Verde é de 34.078. 73% são de pessoas que não tinham sintomas ou sintomas muito leves e 27% pessoas que tinham sintomas mais marcantes. Uma ótima notícia é que não tivemos conhecimento de óbitos nas últimas 24 horas, bem como nos últimos 15 dias
ou seja, desde o dia 25 de julho, que não temos registado nenhum óbito por causa de Covid-19. Isso é uma informação que nos deixa bastante satisfeitos e esperemos que assim continue. E podemos até arriscar a dizer que provavelmente poderá ser um dos primeiros sinais dos efeitos da vacinação. Bom, em termos da taxa de letalidade global, nós neste momento estamos com 0,87%, mantendo-se então a taxa de letalidade praticamente a mesma daquela que nós tínhamos referido na semana passada. Em relação aos doentes internados, nós temos 3 no Hospital Agostinho Neto. De acordo com as informações, os doentes estão estáveis. No Hospital Batista de Sousa, deram-nos conta de 2 doentes internados que também se encontram numa situação estável. No Hospital Santa Rita Vieira, em Santiago Norte, nós temos 2 doentes internados que também se encontram estáveis. No Hospital João Moraes, em Santo Antão, nós temos uma pessoa internada, também encontra-se estável. No Hospital Regional São Francisco de Assis e no Hospital Regional Ramiro Figueira, Fogo e Sal, respectivamente, não se encontram pessoas internadas por causa de Covid-19. Isso nos deixa com um total de 8 pessoas internadas, o que nos dá uma taxa de ocupação de 8,8%. Passamos então para a análise dos últimos 14 dias, começando por dizer que no período de 26 de julho a 8 de agosto foi analisado um total de 15.599 amostras, que nos dá uma média de 1.114 amostras analisadas por dia. Permitiu-nos identificar mais 484 casos novos, que dá uma média diária de 34 casos novos e uma taxa de positividade de 3,1%. Nos 14 dias anteriores, ou seja, de 12 de julho até 25 de julho, foi analisado um total de 15.238 amostras, uma média de 1.088 amostras por dia. Identificamos um total de 565 casos novos nesse período, uma média de 40 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 3,7%. Conforme podemos continuar a verificar, apesar da diferença em termos de diminuição ou de número de casos entre um período e outro seja muito menor em relação às outras análises que temos feito nas últimas semanas, mas ainda continuamos a ter uma diminuição de casos, com uma diminuição também na taxa de positividade, e esperemos que a situação continue nesta senda para que possamos ter algum controle, dando-nos oportunidade para focar as nossas atenções na campanha de vacinação, que neste momento é a prioridade. Em termos de taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias, nós temos neste momento 4 concelhos com menos de 25 por 100 mil habitantes. Tarrafal de Santiago, que tem 22, Sal, que tem 24, Tarrafal de São Nicolau, que não teve notificação de casos, portanto a taxa é de 0 por 100 mil habitantes, Brava, que tem 19 por 100 mil habitantes, Brava com um resultado bastante positivo, tendo em conta que nos 14 dias anteriores a taxa de incidência acumulada era de 486 por 100 mil habitantes. Em relação aos concelhos que têm a taxa de incidência acumulada de entre 25 e 150, nós temos Praia com 113, São Vicente com 48, São Domingos com 35, Santa Cruz com 27, Santa Catarina de Santiago com 78, Ribeira Grande de Santo Antão com 53, Porto Novo com 150, Ribeira Brava em São Nicolau com 30,
Ribeira Grande de Santiago com 35, São Miguel com 73, São Lourenço dos Órgãos com 29, Mosteiros com 33 e Santa Catarina do Fogo com 135. Ou seja, 13 concelhos que se encontram com taxa de incidência entre 25 e 150. Os concelhos que têm a taxa de incidência acumulada maior ou superior a 150 por 100 mil habitantes, nós temos 5. Boa Vista com 186, Paúl com 171, São Salvador do Mundo com 151, Maio com 323, São Filipe com 178. A nível nacional, a taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias é de 86 por 100 mil habitantes, quando nos 14 dias anteriores era de 100 por 100 mil habitantes. Como eu já disse, neste mês de agosto não tivemos a notificação de óbitos, não tivemos conhecimento de óbitos por causa de Covid-19, mas realçando mais uma vez, desde o dia 25 de julho, que foi a data em que tivemos o último óbito de Covid-19 e esperemos que assim continue. Passamos agora a fazer o balanço da campanha de vacinação que tem decorrido em todo o país, com maior adesão desde o momento em que a resolução número 78/2021 foi publicada, a 30 de julho, que traz a questão da vacinação e do certificado Covid de vacinação como um dos critérios para que as pessoas possam frequentar espaços. Convém realçar que é um dos critérios, caso as pessoas não, mesmo assim as pessoas não queiram ser vacinadas, terão que fazer testes com bastante frequência para poderem conseguir frequentar os espaços, ir a eventos, que é algo que eu penso que muitas pessoas estão desejosas. Por isso é que nós entendemos que, se calhar, vacinar será uma solução muito mais fácil, tendo em conta que a vacina está disponível e será muito mais fácil e, para além disso, as pessoas estarão a receber um produto que lhes vai dar proteção contra as formas graves da Covid, proteção contra as variantes e também contra evitar que as pessoas morram por causa de Covid-19. Como nós temos estado a dizer, até este momento, Cabo Verde já recebeu 409.050 doses de vacinas contra a Covid-19. Até ontem já foi utilizado um total de 206.272 doses, o que representa 50,4%. Isso significa que nós já utilizamos metade das doses já recebidas, desde o início desde março até agora. Em termos de taxa de cobertura vacinal com a primeira dose, nós temos, pelo menos até os dados revistos hoje, mas em relação até domingo, até ontem, Ribeira Grande de Santo Antão está com 85,9%, Paúl tem 84,2%, Tarrafal de São Nicolau tem 84,1%, Ribeira Brava tem 75%, Porto Novo tem 74,7%. São os 5 concelhos que estão com uma taxa de cobertura mais elevada, seguido de São Vicente, que tem 71,2%. O Sal também está muito próximo, com 68,8%, provavelmente nos próximos dias irá atingir os 70%. Em relação aos concelhos da Ilha de Santiago, que são aqueles que estão com uma taxa de cobertura um pouco inferior à média nacional, que é neste momento de 48,6%, à exceção de Órgãos, que tem 53,4%, Praia tem 37,9%, Ribeira Grande de Santiago tem 34,8%, Santa Cruz tem
34%, Cabo Verde, São Miguel mais 26 casos 25,2%, novos de novo coronavírus, 24%, 1000 e tal amostras, portanto, diagnósticos feitos na laboratórios nacionais. Para aquilo que o Diretor Nacional já mostra ali, situação epidemiológica, dados da mostra uma situação um pouco mais estável, muito mais animadora, relativamente a tempos atrás. Cabo Verde está sem óbito desde 25 de julho, aconteceu o último óbito ali no país, derivado da Covid-19, o que o Diretor Nacional deixa ali claro, pode ser os primeiros sinais de efeitos positivos de vacinação ali no país. Cabo Verde, que se falando inicialmente, nesse momento está com campanha de vacinação em massa, pessoas se dirigem bem, há muita demanda relativamente à vacinação, sobretudo de jovens ali na capital, mas também a nível nacional. Portanto, de cima, Jorge, também Noel Barreto Jafrali, de que são 409.050 doses de vacinas recebidas para Cabo Verde. País, nesse momento, até a data de hoje, utiliza 206.272, metade desse pacote recebido. Portanto, não terei mais informação dessa conferência de imprensa na Jornal das 20 horas, não fica para ali.